eu vou continuar então aqui o próximo tema. Então, é Chiari 2 e o reparo fetoscópico percutâneo da espinha bífida, a frequência dos achados de imagem na ressonância magnética. A doutora Mariana Ataniel Silva Rodrigues, que vai apresentar o próximo tema livre. Boa tarde a todos, meu nome é Mariana, eu sou pediatra e neuroradiologista do Hospital Albert Einstein, é um prazer, obrigada pela presença e pela atenção de todos. Vou falar então sobre o Chiari 2 e o reparo fetoscópico percutâneo da espinha bífida. Então, vou comentar sobre as frequências dos achados de imagem na ressonância magnética. A aula vai se iniciar com os objetivos, os materiais e métodos, resultados, a conclusão e a relevância clínica e aplicação. Então, a malformação de Chiari é uma malformação relativamente comum e com possibilidade de correção pré-natal, que envolve um melhor resultado motor, melhor prognóstico motor e reduz a necessidade de shunt ventricular. O objetivo, então, é descrever a malformação de Chiari, os aspectos de imagem, suas associações, e revisar os aspectos pré e pós-fetoscopia e o reparo por ressonância magnética. Os nossos dados, então, são das ressonâncias da nossa instituição, no período de 2006 a 2020, e os critérios de inclusão foram o diagnóstico de Chiari 2 e uma caracterização completa do sistema nervoso central por ressonância com 0,5 Tesla. E esses resultados foram listados e investigados para evidência ou não de associação entre eles. Os casos foram revisados de acordo com a dilatação ventricular, o diâmetro do terceiro ventrículo, a medida da herniação tonsilar, o grau de ectopia cerebelar, o espaço subaracnoide, a caracterização da mielomeningocele, do saco, entre flácido ou tenso, e a dilatação e o diâmetro do seio sagital superior. Eles foram revistos de acordo com os critérios da Sociedade de Medicina Materno-Fetal, que a dilatação ventricular, foram usados esses critérios, e tem outros artigos revisando o diâmetro ventricular, o diâmetro do terceiro ventrículo, os arquivos radiológicos e com uma maior frequência de publicação foram considerando um cutoff de 3 milímetros. Então, a medida da herniação tonsilar foi considerada em milímetros e o grau de ectopia cerebelar foi relacionado também com o espaço subaracnoide, e a gente vê alguns artigos já clássicos representando, então, no primeiro a gente mostra um caso normal, no segundo o apagamento do quarto ventrículo e no terceiro o apagamento da cisterna magna. Então, mostrando os casos correlacionados com os nossos na imagem azul e mostrando uma correlação boa com a possibilidade de reprodução dos achados e da pesquisa, né? Esses casos foram revistos de acordo com o tamanho do espaço subaracnoide e o diâmetro do seio sagital superior. Então, o espaço subaracnoide foi considerado alargado, parcialmente apagado ou apagado. E o diâmetro do seio sagital superior foi considerado num plano coronal, que foi optado de acordo com avaliações em métodos axiais também, e foi optado com uma melhor reprodução dos achados. A ressonância magnética ela envolve um protocolo que é basicamente esse, e muitas vezes o exame são feitas alterações de acordo com os movimentos, de acordo com a possibilidade que a gente tem, mas o ideal é que sejam feitas as imagens, todas essas imagens, para que tenha uma caracterização completa do sistema nervoso central. Então, o T2 coronal materno e o T2 sagital materno são as sequências iniciais. E para evitar que o paciente tenha muito movimento, então, entra-se nas imagens do sistema nervoso central primeiro, então, da cabeça, como um plano axial T2, seguido de coronal e sagital, e seguido de um plano axial em T2 da espinha, da medula também. As sequências da linha abaixo, elas são o TRUF e o gradiente, o VIBE, o SWI são sequências de suscetibilidade magnética, que ajudam na caracterização de níveis de
dos sacos herniários e ajudam também na caracterização de sangramento do sistema nervoso central. E a sequência de difusão e o ADC ajudam na caracterização de infartos. Então, a descrição da população estudada foram feitas, das ressonâncias desse período, de 129 ressonâncias, 49 delas foram de pacientes com Chiari-2, então representativo de um grande número de pacientes, incluindo aí também avaliações de ressonância fetal, indicadas para avaliação de placenta prévia, placenta em outros sentidos, mas o principal sempre havia uma necessidade de investigação fetal também. Esses pacientes, então, pacientes únicos foram 38, sendo que alguns exames foram em momentos diferentes do mesmo paciente, e a idade média foi de 32 anos, com uma média de idade gestacional de 26 semanas. O nível dos defeitos, de acordo com a literatura, a maioria deles lombar, um sacral e um torácico. O diâmetro do saco do ventrículo foi menor do que 10 milímetros em 1 de 38, que é o normal. Foi considerado moderado, um alargamento moderado entre 10 e 38, de 38 pacientes. Moderado de 15, entre 38 pacientes, e severo, 12 de 38. E o diâmetro do terceiro ventrículo foi considerado menor do que 3 milímetros em 15 dos 38 pacientes e maior do que 3 milímetros em 23 dos 38 pacientes. O alargamento do espaço subaracnoide em fetos sem cirurgia foi mais comum em relação com sacos tensos. Então, a gente pode ver aqui na tabela que é uma correlação do espaço subaracnoide em relação à tensão do saco herniário, que em relação aos sacos tensos, a maioria tinha um alargamento do espaço subaracnoide, mostrando então que essa tensão favorece a manutenção, ao crescimento da calota craniana, a manutenção do espaço subaracnoide adequado e não um apagamento do espaço subaracnoide encefálico, né? Então, sacos flácidos foram associados com apagamento parcial em 16 de 20 casos e um total ou apagamento total do espaço subaracnoide em 4 de 20 casos, com um P significativo de menor do que 0,05. Os sacos flácidos foram relacionados, então, com apagamento parcial em 16 de 20, ou total em 4 de 20, e aqui é um exemplo. Nas duas situações, são gestações de 23 semanas, em que acima tem um espaço subaracnoide um pouco mais preservado, e abaixo um paciente com um saco flácido já, não tem a integridade do saco na avaliação da última imagem, num plano axial. Então, mostrando que essa correlação do espaço subaracnoide em relação ao apagamento, então no Chiari-2 com grau mais alto, grau 3, por exemplo, tem um apagamento completo. Os diâmetros dos sacos gestacionais não teve uma diferença significativa, mas eles foram maiores no pós-operatório, mostrando uma possibilidade de dilatação. E a regressão da tonsila foi observada em todos os casos cirúrgicos. Aqui é um exemplo de reparo fetoscópico. Aqui é um exemplo de pré e pós-operatórios, os pacientes tiveram uma boa melhora. E, de conclusão, tivemos uma revisão, então, mostrando os achados fundamentais do Chiari-2, uma associação direta do saco herniário e do alargamento do espaço subaracnoide, que não é muito relatada, muitas vezes a gente não entra muito nessa caracterização, mas, por observação, nós vimos que talvez seria interessante, mostrando que o reparo da espinha bífida na mielomeningocele ele é muito efetivo para o desenvolvimento neurológico e que mais estudos poderiam ser feitos para suportar esses achados também, já que temos uma amostra relativamente pequena. Então, a caracterização da malformação, ela ajuda no suporte da decisão clínica, em operar ou não operar, e a comparação entre o pré e o pós-operatório também ajuda no desenvolvimento da técnica cirúrgica. Só isso, muito obrigada pela atenção.
Obrigada, Mariana, pela sua apresentação. Imagens Obrigada a vocês. maravilhosas, incrível. A gente acompanha esses pacientes no ultrassom também. É muito importante essa cirurgia, mudou a vida dos pacientes com Chiari, né? Uma questão que eu tenho é se teve hemorragia em algum desses pacientes. Tinha hemorragia com alargamento, facilitava a hemorragia? Vocês encontraram algum caso com? Tem. É como eu mostrei, a gente não fez uma segmentação específica para Específica, hemorragia, tá. mas eu acredito que seria interessante mesmo que tivesse sido feita, até porque nem sempre a gente tem a imagem de suscetibilidade magnética com qualidade. Exatamente. Aí a detecção às vezes pode ser prejudicada. Só por Mas, curiosidade sim, mesmo, porque o alargamento, né, a gente sabe que facilita essas com hemorragias, certeza. né? Parabéns, Mariana, pela apresentação, pelo Obrigada. trabalho. Né? E Obrigada. realmente, como a Fabi falou, mudou a vida dos pacientes essa cirurgia percutânea. Então, é um trabalho muito importante. Mas eu acho também válido que a gente faça avaliação de tudo, porque quando tem a hemorragia, a gente também pode começar a vida já com o diagnóstico, né? Com Eu acho certeza. bem interessante vocês, no próximo, pensar nisso. Sim, muito obrigada. Parabéns. Eu agradeço. Obrigada, Mar. Obrigada.